E a gente tem uma matéria que foi feita aqui pela Folha de São Paulo, que fala sobre o vício em pornografia ser mais difícil de tratar do que o vício em drogas, segundo o psiquiatra. Segundo ele, é o mesmo mecanismo, né, que causa a dependência de drogas e de álcool. No entanto, o diagnóstico e o tratamento do consumo excessivo de pornografia são mais difíceis e dependem do suporte familiar para o sucesso de recuperação, segundo ele. Psiquiatra Daniel Proença Feijó, secretário-geral do Departamento de Sexologia da Associação Brasileira de Psiquiatria. Abre aspas, as dependências que antes nos preocupavam eram principalmente as químicas. Hoje, nossas preocupações se voltam para as dependências digitais que estão se tornando cada vez mais comuns no Brasil, afetando tanto crianças quanto adultos. Pois é, a pornografia é extremamente tóxica e ela está intimamente ligada à manipulação da sociedade pelos engenheiros sociais. Por quê? Porque a Karina falou muito bem. A pornografia, ela destrói o tecido social, mas ela começa destruindo o próprio cérebro. O nosso cérebro ele tem uma coisa que se chama neuroplasticidade. Então, quando Aristóteles fala que, de acordo com os nossos hábitos, nós formamos uma segunda natureza, ele já estava prevendo o que hoje a neurociência prevê. Então, veja como a filosofia é uma ferramenta poderosa, filosofia tradicional. O nosso cérebro ele vai se adaptando de acordo com as nossas atividades. Por isso que estudar funciona. Quando uma pessoa, por exemplo, se dedica a estudar lógica, ela vai ficando com o cérebro mais rápido, porque ela forma conexões de acordo com esse estudo da lógica. Quando a pessoa vai para um vício, seja ele a pornografia, um joguinho, ou ficar simplesmente baixando a timeline aqui nas redes sociais, o cérebro vai se acostumando à superficialidade, à coisa fácil, à dopamina fácil. E com isso ele se torna um cérebro flácido, um cérebro preguiçoso. Então, para começar, nós temos uma destruição neural. Isso aí tem um nome, chama brain rot, apodrecimento do cérebro. Segundo, a pornografia, de todos os vícios virtuais, de todos os vícios em dopamina, o pior de todos é a pornografia. Porque a pornografia, ela faz com que a pessoa perca a noção da própria dignidade humana. O cérebro dela se adapta a encarar o ser humano como um objeto sexual, um pedaço de carne. Então, realmente, a pornografia, ela ataca a própria formação de uma base moral. Ela é extremamente destrutiva para a sociedade. E isso está na Bíblia. Na Epístola de São Judas Tadeu, nós lemos que essa luxúria não natural é pior do que a luxúria natural. E quando você vê uma mulher na rua atraente e tal, você pode até ter pensamentos luxuriosos, o que é errado espiritualmente falando, mas ainda está dentro da natureza. Quando o sujeito substitui isso por uma tela e fica vendo pornografia na tela, aí você tem a luxúria não natural, que é ainda pior e necessariamente condena a pessoa à danação eterna. São Judas Tadeu, capítulo 6, versículo 7. Então, o que esses caras querem promovendo a indústria pornográfica no mundo? Eles querem a manipulação de uma sociedade que vai ficar frágil espiritualmente, frágil intelectualmente, frágil emocionalmente, totalmente fácil de manipular pelos totalitários. Tanto é que a indústria pornográfica global é controlada por alguns poucos conglomerados ligados a governos, ligados à nova ordem mundial. Então a pornografia ela tem que ser restringida, sem contar toda a exploração da mulher que existe nessa indústria, né? Verdadeiras escravas desses sujeitos inescrupulosos, violentos, monopolistas, assim, é o que tem de pior no mundo. Então a pornografia ela tem que ser restrita na sociedade. Ela não pode ser escancarada como está sendo. E sabe por que as pessoas estão se viciando? Mas restrita como? Vai restringir como? Nós temos, por exemplo, que criar um sistema onde a pessoa a que acessa a pornografia, ela tem que se identificar. Aí eu duvido que o cara tenha coragem de fazer isso com a mulher dele. Eu acho. De macarrão. Rodrigo, eu sou libertário, eu sou anarcocapitalista, eu defendo o Estado zero. Você é um libertário que quer identificar todo mundo. E é justamente por isso que eu quero restringir a pornografia, porque a pornografia já é mais... Você vai tirar o véu de 8 bilhões de pessoas. Vai, Adriles, eu vou dar a palavra. Não, só uma coisinha. As pessoas que estão viciadas em pornografia devido à curiosidade malsã que o sistema educacional moderno implementa nas escolas. Então a professorinha comunista sem vergonha fica lá falando de sexualidade precocemente, de maneira errada para crianças. Essa hipersexualização infantil que acontece na má educação das escolas desperta essa curiosidade maldita, essa curiosidade malsã que leva à pornografia. Vamos lá. Então tem que tirar o esquerdista da escola também. Não tem a ver. Pornografia não tem a ver com ideologia, Augusto. Enfim, vamos lá. Adriles, vai lá.
Deixa eu lá, peraí. Só um segundo aqui, porque minha tela tá meio esquisita aqui, só um segundo. Você tá aparecendo normal. Vamos lá. Todo ser humano, com exceção do Marco Antônio, tem um grau de frustração sexual. Tá? O erotismo é uma oferta, o erotismo da contemplação erótica de uma foto, de uma imagem, de um vídeo, é uma compensação erótica para a frustração sexual. A liberdade sexual é uma utopia. É uma utopia perigosa, porque só tem liberdade sexual realmente, fica com quem quiser, quando quiser, como quiser. Quem é? Ou é muito bonito, ou muito rico, ou muito poderoso, ou muito famoso. 99% da população, por óbvio, não tem esses predicados e, eventualmente, tem que se adaptar com as parceiras que lhes aparecem, ou com a pessoa que ele decide amar, se casar, namorar, etc. E tem uma restrição imensa da sua sexualidade, uma castração imensa em nome daquilo que Freud falou, do mal-estar da civilização. Você tem que renunciar, em grande medida, aos seus desejos, sobretudo desejos sexuais, para compor uma civilização. E a pornografia, que surge de maneira mais avassaladora no século XX, com a propulsão de vídeos, com a propulsão da televisão, com a propulsão da internet, sobretudo, é uma compensação dopaminérgica para o cérebro das pessoas que têm essa frustração sexual. O problema é que o excesso, o absoluto excesso total e irrestrito de pornografia a quem quer consumi-la, transforma exatamente as pessoas em viciadas. E sair desse vício é muito difícil. Por quê? As relações humanas são, de toda forma, difíceis. Relações de namoro, de aproximação, de flerte, de casamento. E a pornografia vem com uma compensação estéril dessa dificuldade, que é uma dificuldade que te torna mais humano, né? Quando você consome demais pornografia, você tende não só a criar uma preguiça das relações humanas, mas cria exatamente uma sensação de profunda angústia. Quando, por exemplo, você transa com uma pessoa, dizendo de maneira mais aberta, você libera um hormônio chamado oxitocina, que é um hormônio de bem-estar, que você está com alguém. O masturbador compulsivo, ele não libera essa oxitocina, então ele quer se masturbar sempre mais. E ele foge cada vez mais das relações humanas, e é pior, Marco Antônio. Quando você se torna um viciado em pornografia, você objetifica as pessoas como se fossem objetos, como se fossem, aí sim, o Paulo tem razão, como se fossem pedaços de carne, e você cria, e você coloca aquela sexualidade bestial, aquela sexualidade animalesca em cima daquelas pessoas. E você tira a potencialidade de uma relação mais profunda, mais espiritual. Não que você vai prescindir da relação sexual, porque a relação sexual tem um caráter sadomasoquista, tem uma relação objetificatória, só que o sexo, aí é um caráter mais moral, mais religioso, mais filosófico, ele sempre é a ponte para o amor. Aquilo que eu sempre digo aqui, é dentro da lama que você recolhe a flor do afeto profundo e verdadeiro. Mas a lama do desejo, da objetificação sexual, vai estar sempre lá com você. É essa dicotomia que nos torna humanos e que nos torna buscadores de um aspecto transcendente no outro, para além do nosso desejo. E a pornografia faz exatamente o inverso. Eu não condeno totalmente o uso de pornografia, como algumas pessoas da direita querem. Eu acho que um componente de erotismo, em maior ou menor medida, é necessário. Infelizmente, inclusive a manutenção da civilização por causa dessa frustração sexual. Mas você mergulhar na pornografia, mergulhar no erotismo para além do aspecto da relação humana com alguém que você decide e constrói amar com todas as dificuldades, te torna simplesmente uma espécie de rato de laboratório. Aquilo que o Nelson Rodrigues falou de maneira muito clara, né? Quando ele falava de educação sexual, inclusive de educação erótica, ele falava exatamente isso. A educação sexual é coisa para prear, para gato de telhado, para rato. O ser humano precisa de uma educação amorosa, não, mais uma vez, que prescinda da sexualidade. A sexualidade é uma ponte para o amor. O erotismo é uma ponte para o amor. Mas erotismo é diferente de pornografia, tá? A pornografia é a objetificação mais chã do ser humano. O erotismo, o erótico, alguém que olha para uma mulher de biquíni, alguém que olha para uma mulher como conceito de corpo perfeito, mas que é um corpo perfeito que abriga uma alma, uma personalidade em cada gesto, movimento, olhar, palavra. Esse sim é o grau do erotismo. Você nunca vai satisfazer plenamente, por óbvio, todas as mulheres que você deseja, você não vai ter, a não ser o Marco Antônio, mais uma vez. Mas o eros, o sexo, é ponte para o amor. E a pornografia é a destruição paulatina do amor para quem é viciado e prescinde
de relações humanas para se tornar um objeto, aquilo que Kant falou, livre é aquele que domina os seus desejos, que não é prisioneiro dos seus desejos. Quando você se torna prisioneiro dos seus desejos, você não é livre. Perfeito. Ser escravo do seu próprio desejo. E a pornografia, o vício da pornografia é a pior ponte para ser escravo. Adriles, eu só quero te perguntar uma coisa. Em relação, por exemplo, ao OnlyFans, que as pessoas estão se prostituindo dentro do mercado, dentro desses aplicativos, vendendo, na verdade, você fala tanto da alma, mas as pessoas estão vendendo seus corpos, né? Como se for relativizando... Não, e a banalização, é a glamorização. Peraí, deixa... Vamos lá. E é isso que eu queria entender, por exemplo. Hoje a gente está vivendo nesse novo mundo, dizemos assim, tecnológico, e em relação onde as pessoas consomem tudo na internet, e essa venda desse corpo, essa exposição desse corpo para suscitar pensamentos, interesses, emoções, sentimentos, eu não sei o quê, mas através da venda. Ou seja, tudo isso é muito bonito falar que nós temos que resgatar como seres humanos. Mas você não acha que está indo para o caminho ao contrário? As pessoas estão... Não, exato, eu concordo plenamente com você. Houve um tempo em que a prostituição, e eu acho que deve ser, infelizmente, é uma coisa mal vista socialmente. Hoje, com o OnlyFans está trazendo uma coisa que é muito grave. E outros sites, né, aplicativos de pessoas, de mulheres, inclusive universitárias, que se declaram assim publicamente: eu faço OnlyFans, eu vou para Dubai, eu me prostituo. Virou a glamorização da prostituição. A prostituição deixou de ter um caráter deletério e meninas universitárias, meninas de família. Esse dia eu estava num restaurante famoso em São Paulo e a gente saca que a maioria das meninas ali eram prostitutas de luxo. E elas assumem isso de maneira completamente conveniente. Eu faço minha faculdade de Direito, aspiro a ser uma advogada, uma professora universitária, mas eu faço meu OnlyFans para ganhar meu dinheiro. Essa objetificação em massa, glamorizada da sexualidade. Mas você acha glamour isso? Você acha extremamente deletério. Você tem... Vou citar o Nelson Rodrigues mais uma vez. O desejo para ele se completar, para se completar e para se transformar em potencialidade de amor, com toda a tragédia que envolve o desejo e a dicotomia entre o amor, ele precisa do seu claustro. Quando você não tem o claustro do desejo, quando você não tem a intimidade do desejo, quando você expõe o desejo, você se transforma num fauno. Você se transforma num escravo do seu próprio desejo. Sim. Isso você perde, entre aspas, você pode ser religioso, você perde seu espírito, sua alma, e você se transforma num escravo do desejo, eventualmente, e você, glamorizando a sexualidade assim, você tira exatamente a potencialidade da intimidade, que é o caminho único para o amor. Aí, então, é complicado. E acho que, no final do dia, a gente pode debater esse assunto sob vários ângulos, mas... É vastíssimo esse assunto. É vastíssimo. Mas acho que a gente tem alguns pontos em comum, né? Todo tipo de vício deve ser controlado pela pessoa, a pessoa tem que entender o grau de liberdade que ela tem para cair em praticamente todos os vícios. Então, por isso que a formação cultural é importante, por isso que a tradição é importante, por isso que a família é importante, né? Para a pessoa não ter uma criação onde ela vai facilmente ser seduzida por abrir um OnlyFans e expor a sua intimidade para o mundo inteiro. Né? Inclusive para os filhos no futuro, inclusive para a própria família, se ela quiser ter no futuro. Isso é um convite à frustração, à depressão, à ansiedade. E tem muita gente caindo na bolha do dinheiro fácil e o futuro deixa que a gente vê depois. E é um problema sério que os americanos têm debatido bastante. Aqui no Brasil também tem alguns canais, inclusive, que eu vou participar sobre essa questão do vício, nessa facilidade, porque é mais fácil ainda para a mulher. A mulher abrir um OnlyFans e ganhar muito dinheiro com isso não é algo tão difícil. E isso gera um problema seríssimo, que a gente vai ter que enfrentar no futuro. Mas, Marcos, só para cutucar nosso querido aqui, amigo Paulo Cogos, eu acho assim, tudo bem, eu acho que a pornografia é um vício que se alastra, mas eu acho que a renúncia total, a castidade total, é um caminho para todo tipo de neurose e patologia sexual enrustida que transforma o sujeito numa espécie de monstro. Aquilo que o Milor Fernandes falou, né? A pior tara de todos é a castidade. Eu acho que a renúncia total à sexualidade, a potencialidade sexual em caminho para um caminho de amor, ela é muito deletária. Eu vejo muita gente de direita dizendo, não, renuncia totalmente à sexualidade, renuncia totalmente ao erotismo, é só no casamento. Isso tem também produzido
Graves Perfeito. males. Vamos lá. Tão grandes, Ok. talvez, quanto o próprio. Precisamos mudar o assunto aqui. Precisamos rodar a pauta. Os radicais Precisamos de rodar a ambos pauta. os Já lados estamos são meia hora falando deletérios. disso. Vai. Meu direito de resposta, Marco. O Bem Milor rápido, Fernandes vamos não lá. falou isso. O Milor Fernandes não falou isso. Ele falou que a pior Falou, tara era sim. Não. Ele falou que era a sexualidade, não a castidade. Porque castidade não coisa. significa. Não, castidade não significa renúncia à Pior tara é sexualidade. renúncia Peraí, Adriles, sexual. peraí. Castidade significa a sua vida sexual compatível com o seu estado de vida. Ou seja, um homem e uma mulher casados podem sim ter uma sexualidade dentro do casamento. Então, nós começamos pelo erotismo, pelo desejo, isso está lá no Diálogo de Platão, tudo bem. Agora, você precisa se restringir para não objetificar a outra pessoa, e justamente a partir do desejo erótico, quando você restringe esse desejo erótico através de um sacrifício, você toma para si a responsabilidade de assumir o compromisso do matrimônio. Então você constrói o amor através da restrição do seu desejo mais baixo, chegando ao amor mais alto, que é o ágape, cujo fruto será o sexo e cujo fruto será os filhos. Por isso Vamos que a pornografia e a libertinagem pretende destruir a família, destruir os relacionamentos e impedir que as pessoas se reproduzam, porque eles querem sim reduzir a Perfeito. população. Não estou falando de A pornografia. gente precisa, tô falando, ó, a gente frase precisa do Milor. rodar a pauta. De todas Já as foi. caras Adriles, sexuais, Adriles, não existe nenhuma Adriles. mais estranha do que a Já- abstinência. Já foi. Falou exatamente Já isso. foi, Abstinência não é castidade, tá? É a mesma Já foi. coisa, Paulo. Já foi. Não é. A pauta já foi, seus lindos.